Que alegria é poder fazer parte desse momento tão celebrativo, né? Eu vi que o Cristiano ele embargou um pouquinho a voz ali na hora de agradecer a Deus e de celebrar, porque quem é pastor sabe, né? Quanto a gente ora e trabalha e espera mesmo que os frutos venham para a glória de Deus no reino. E eu louvo a Deus por, acredito que já fazer parte de um pouquinho da história dessa igreja, né? Eu tive aqui há 10 meses atrás para o primeiro treinamento, agora tenho a oportunidade de voltar. Ver a igreja já com seus grupos de discipulado, embrionários, né? Muitos outros virão, muitos outros líderes virão, mas que alegria é poder fazer parte dessa noite, desse momento aqui. Então eu louvo a Deus pela presença de cada um de vocês, pela vida de cada um de vocês, e o que nós estamos fazendo aqui essa noite é contracultural, né? Certamente é contracultural. Nós vivemos um tempo aí de tanta confusão, né? Hoje pela manhã nós falamos um pouco aí do mês, né, que já ficou conhecido como Setembro Amarelo, mês de prevenção aí ao suicídio, um mês que visa conscientizar as pessoas quanto à saúde mental, porque de fato, quanto mais a sociedade tenta afastar Deus do seu centro, mais também as pessoas têm se demonstrado assim, né, ansiosas, com medo e tantas outras coisas que têm destruído aí vidas e famílias. E que bom é poder estar com o povo de Deus, na casa de Deus, para ouvirmos juntos a palavra de Deus, porque de fato esse tempo que a gente vive, que as pessoas chamam de pós-modernidade, né, acontece de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não tem quase nada. Algumas das características da pós-modernidade, como por exemplo o reducionismo, né, a desconstrução social, a própria tentativa de se extirpar e se eliminar valores que sustentaram a nossa sociedade aí por mais de 2000 anos, né? Principalmente a sociedade ocidental. Então, o que a gente tem visto, na verdade, são paradigmas que estão sendo rompidos e, com isso, a sociedade tem ficado perdida, né? E uma das coisas que tem acontecido, inclusive na igreja, é que, de certa forma, a igreja tem perdido também a sua identidade, né? Muitos cristãos têm também perdido a sua identidade, porque, para a maioria de nós, né, o que nós estamos fazendo aqui, a nossa missão, o nosso propósito de vida, né? Por que Deus nos criou, para onde é que a gente está indo, ao final de contas, enquanto povo, né? Mas também depois dessa vida, o que nos aguarda. Então as pessoas estão um tanto quanto confusas. Por exemplo, para muitas pessoas ser cristão hoje é ser barganhador. Muitos acabam procurando Deus, ou têm uma ideia de Deus como alguém que eu vou fazer uma troca. Eu entrego um sacrifício, eu entrego uma quantia financeira, eu entrego um pouco do meu tempo, ou então eu vou a determinado culto, a determinada igreja, mas eu espero que Deus faça por mim aquilo que eu quero que Ele faça. Então, muitas pessoas têm procurado Deus em muitos momentos das suas vidas, mas apenas e tão somente para barganha. Para outras pessoas, ser cristão é ser um turista religioso. A prioridade é entretenimento no culto. Então, aquilo que se propõe como maior objetivo de entretenimento, como maior proposta de certa forma, trazer uma atração é o que as pessoas têm procurado. Daí, não poucas vezes, a gente vê coisas que nos espantam, né? Teve um episódio que eu vi uma faixa na porta de uma igreja que estava escrito assim: terça-feira do desencapetamento total. Venha que nós desamarramos não sei o quê e fazemos aquilo pela sua família, pelo seu casamento. E as pessoas acabam procurando esse tipo de coisa, né? Essa proposta, muitas vezes, do melhor espetáculo, do maior espetáculo, né? Outra feita, vi também um panfleto que dizia assim: nessa noite estará conosco o pastor não sei das quantas, ex-bruxo, ex-travesti, morreu, foi no inferno. E assim, parece que eu estou exagerando, mas de fato era isso que tinha naquele panfleto. Então parece que assim, a melhor atração, os melhores jogos de luzes, a melhor música, o melhor local acaba atraindo muito mais as pessoas do que de fato a exposição da palavra, a pregação do evangelho. Para outros cristãos, ser cristão é ser um teórico da fé, alguém que conhece da doutrina de Cristo, mas que conhece às vezes muito pouco do Cristo da doutrina. Estão muito interessados na teologia, estão muito interessados nos fundamentos, mas há pouco interesse na vida, há pouco interesse de fato de se ter comunhão e conhecimento prático desse Deus. Outros acreditam que ser cristão é ser ousado,
É ser um servo que determina ao Senhor o que ele tem que fazer. Senhor, eu não aceito essa situação. Senhor, eu determino que o Senhor faça isso ou aquilo. E as pessoas de fato estão perdidas, inclusive dentro das igrejas. Então, certamente, irmãos, uma noite como essa é muito significativa para nós. Por que pessoas têm vindo a essa igreja? Por que pessoas têm se associado a essa igreja? Por que pessoas têm se tornado membros desse lugar? Certamente nós precisamos pensar um pouco na nossa identidade enquanto igreja, na nossa identidade enquanto cristãos, para que nós possamos então ajustar o nosso foco e, compreendendo a nossa missão, o nosso chamado, o nosso propósito, nós continuemos então avançando diante dessa sociedade para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Eu quero pensar com você à luz de um texto essa noite, que eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 11. A gente vai ler do verso 19 até o verso 26. Atos 11, 19 a 26. A palavra do Senhor diz assim: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Senhor, nós te louvamos nessa noite, nesse lugar. Te louvamos, ó Deus, por tudo que aconteceu na liturgia desse culto até o presente momento. Te louvamos pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. Te louvamos pela presença do Senhor nesse lugar. E porque o Senhor está nesse lugar, nós temos a plena convicção de que a obra do Senhor também está acontecendo nas nossas vidas, a despeito de quantos anos temos de caminhada cristã, ou se hoje é a primeira vez que entramos, ó Deus, num ambiente como esse. O que nós te pedimos é que nós não saiamos daqui da mesma forma que aqui chegamos. Que a palavra do Senhor, que não volta vazia, cumpra em nós o desígnio pelo qual ela nos foi outorgada nessa noite. Nos ajude a compreender essa palavra, a abraçar e viver essa palavra para a glória do Senhor. Encontra os nossos corações aqui hoje. Ajuda-nos a compreender a nossa identidade enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto indivíduos. E compreendendo a nossa identidade, ajuda-nos, ó Deus, a viver o propósito pelo qual o Senhor nos criou. E nós te pedimos isso para a glória do Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um site de conceitos que traz a etimologia de termos e palavras, esse site chama conceito.d. Ele define a palavra identidade da seguinte forma: do latim identitas, a identidade é o conjunto das características e dos traços próprios de um indivíduo ou de uma comunidade. A identidade também é a consciência que uma pessoa tem dela própria e que a torna em alguém diferente das outras pessoas. Embora muitos dos traços que constituem a identidade sejam hereditários ou inatos, o meio envolvente exerce influência sobre a conformação da especificidade de cada indivíduo. Por isso, pode-se dizer que uma pessoa anda em busca da sua identidade ou expressões semelhantes.
É interessante porque há um historiador francês chamado Roger Chartier, e ele trabalha dentro do campo de uma área da história chamada história cultural. E ele define identidade através do conceito da junção de 3 áreas. Chartier diz que a identidade de alguém é formada pela representação, pela apropriação e pela prática. A gente conhece isso por meio de provérbios, de ditos populares. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Ou às vezes a gente ouviu os mais antigos dizer, eu não sei se aqui tem essa expressão, né? Em Goiás o pessoal costuma dizer muito assim, passarinho que anda com morcego amanhece de cabeça para baixo, amanhece de pendurado. Ou seja, o meio onde você está, as pessoas com as quais você convive, acabam influenciando quem você se torna ou aquilo que você faz. Então, irmãos, é diante disso que essa questão surge, né? O que significa, biblicamente, um cristão? E ao entendermos, biblicamente, o conceito de identidade de um cristão, nós podemos aplicar também esse significado a uma igreja. Qual que é a nossa identidade enquanto igreja? É por isso que nessa noite eu quero convidar você para imergir comigo nesse texto. Esse texto foi escrito por um dos pioneiros do cristianismo no mundo gentílico, ou seja, fora dos portões da Judéia, de Jerusalém. Lucas, um médico, que escreve o Evangelho de Lucas como se fosse um primeiro tomo, um primeiro volume, e agora ele escreve também o livro de Atos. A gente conhece esse livro como Atos dos Apóstolos, mas nós poderíamos dizer que são Atos de Jesus por meio dos apóstolos. E Lucas então está aqui apresentando esse Evangelho por meio da vida dos discípulos de Cristo, né, para um mundo fora de Israel, um mundo greco-romano, um mundo gentílico. E o que é que Lucas queria falar para nós, quando ele escreve e registra especificamente essa passagem aqui, que nós acabamos de ler? Ele fala aqui, irmãos, de uma comunidade que estava crescendo muito. São os discípulos de Jesus. E o contexto dessa passagem que nós lemos diz que, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, levantou-se uma onda de perseguição contra esses seguidores de Jesus, contra esses discípulos, que resultou em algo que fica conhecido na história como a diáspora, a dispersão desses cristãos. Muitos eram judeus e haviam recebido agora Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e por conta da sua fé passam a ser perseguidos, e eles então se dispersam. Na verdade, mais tarde a gente vai entender que essa dispersão ela foi fundamental para o Evangelho chegar a outras nações, mas no primeiro contexto existe aqui um preço muito alto. Um líder religioso chamado Saulo de Tarso, por exemplo, vai perseguir muitos desses cristãos, vai coadunar na prisão desses cristãos. Aqui no contexto mesmo do texto que a gente leu, o primeiro mártir cristão, um diácono chamado Estevão, é apedrejado por conta da sua fé em Cristo. E Lucas vai nos mostrar aqui agora, irmãos, que a cidade de Antioquia acolheu muitos desses que fugiam da perseguição. Olha para a sua Bíblia, no verso 19, esse bloco começa exatamente dizendo assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Eles abandonam a sua cultura, abandonam as suas cidades, abandonam suas famílias, muitos vão embora com a roupa do corpo, abandonam tudo, mas não abandonam Jesus, e eles vão para longe, e diz que muitos desses cristãos chegam ali na cidade de Antioquia, esses cristãos que estavam fugindo da perseguição. Agora vamos entender um pouquinho da cultura, da geografia desse lugar. Os comentaristas dizem que Antioquia era a terceira cidade mais importante do Império Romano. Ela ficava atrás apenas de Roma e de Alexandria, uma outra grande cidade, muito importante também. Então eles dizem que essa cidade era uma cidade cosmopolita, próspera. Havia uma grande influência dessa cidade nas rotas comerciais, porque ela ficava justamente no meio dessas rotas que os mercadores naquele contexto passavam para levar de um lado para o outro as mercadorias. Escavações arqueológicas têm revelado que essa cidade era em tudo comparável a grandes capitais dos nossos dias, agora no século 21. Tamanha era a prosperidade dessa cidade. Eles dizem que havia naquela cidade um circo, havia naquela cidade um dos maiores templos romanos,
Havia naquela cidade clubes públicos, banhos públicos, a Acrópole, que era a parte administrativa, na parte alta da cidade, a parte do governo. Eles afirmam que havia ali naquela cidade vilas luxuosas, vias e ruas pavimentadas em forma de mosaico. Tamanha era a riqueza daquela cidade. Segundo esses mesmos comentaristas, afirmam que naquele contexto, cerca de 500 mil de habitantes fervilhavam as ruas de Antioquia. Muito maior do que muitas cidades do nosso país, agora, no século 21. Era uma cidade, por conta da sua posição, também totalmente pluralista. Havia naquele lugar um templo de uma deusa chamada Diana, um lugar de imoralidades sexuais, um lugar de cultos que eram feitos por meio de orgias. Havia, por isso, muita promiscuidade naquela cidade. Um turismo religioso em torno dessa deusa atraía pessoas de vários lugares que iam ali com essa finalidade. E tantos outros pecados que aconteciam ali naquela cidade. Mas, irmãos, essa cidade tão pluralista, diante de tantos acontecimentos, chegam também os discípulos de Jesus. Chegam também os cristãos. E por conta disso, irmãos, Antioquia não seria mais conhecida por essas debilidades. Porque é justamente nesse contexto social, cultural, religioso, que a igreja agora vai dar um grande salto. Foi a partir dessa igreja que se formou aqui em Antioquia, composta de pessoas de todos os quadrantes sociais, culturais, religiosos, étnicos. É a partir de Antioquia que acontece, por exemplo, a primeira viagem missionária, que tem o propósito de evangelizar e plantar igrejas ao redor do mundo antigo conhecido. É aqui nessa cidade que, de um modo inequívoco, Deus vai mostrando que o evangelho da graça era também para os gentios. Por meio do sonho, da visão que Pedro tem daqueles animais, daquele lençol, que eles consideravam imundos, e no sonho Deus diz para eles assim: mata e come. Foi aqui, irmãos, que as raízes judaizantes foram sendo arrancadas para dar origem a alguma coisa inteiramente nova. Tão nova, que nem tinha nome ainda. Tão nova que atraía a atenção de todos naquela cidade imensa, crentes e não crentes. Tão nova que precisaram criar uma palavra para definir aquelas pessoas. Os cristãos. Esses mesmos comentaristas afirmam que, naquele contexto, provavelmente, esse nome foi escolhido por terceiros, não pelos próprios discípulos de Jesus. Eles afirmam que provavelmente esse título foi tido como um deboche mesmo, para desmerecer os seguidores de Jesus mesmo. Numa proposta assim: olha lá os cristinhos. A palavra cristão, por mais que para a gente soa no aumentativo, é uma palavra grega que significa isso: um cristinho, um cristãozinho, um imitadorzinho de Cristo, um partidário de Cristo. Porque os próprios cristãos não se referiam a si como cristãos, eram os discípulos, eram os do caminho, eram os crentes, eram os seguidores do mestre. Mas essa identidade que foi revelada no viver diário deles, diante da cidade, diante das pessoas da cidade, diante dos vizinhos de Antioquia, essa identidade que foi colocada à prova pela pressão da perseguição. Eles abandonam tudo, mas não abandonam Jesus. Tem alguma coisa diferente com esse povo. Como eles não se encaixavam em nenhuma das categorias existentes até então, não eram judeus, não eram gentios, deram uma etiqueta para eles: são os cristãos. E a grande pergunta que nós precisamos fazer diante desse texto é a seguinte: o que significava para a igreja primitiva, nesses primeiros anos da era cristã, alguém ser chamado de cristão? Se nós estamos tentando olhar para a nossa identidade, e essa cidade olha para esses seguidores de Jesus e chamam eles de cristãos, o que significava isso na prática? Irmãos, esse texto nos apresenta pelo menos 3 respostas para essa pergunta. À luz desse texto, a gente aprende primeiramente que ser cristão é anunciar o evangelho, as boas novas a respeito de Cristo, a respeito de Jesus. Olha para o verso 19 mais uma vez para a gente poder observar isso. Então, aqueles que foram dispersos, os discípulos, os seguidores de Jesus que se dispersaram por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, presta atenção,
não anunciando a ninguém a palavra, o evangelho, as boas novas, senão somente aos judeus. A gente pode concluir aqui que Lucas está mostrando para nós que ser cristão é anunciar o evangelho de Cristo primeiramente aos de perto. Porque quando ele usa o termo aqui, anunciando, é uma palavra grega, laleo, que pode ser traduzida também para falar, contar, compartilhar. E eles começaram a fazer isso, olha só, alguns deles não faziam isso para ninguém mais, somente aos judeus. E por que eu estou dizendo aqui que é anunciar o evangelho aos de perto? Porque os judeus conheciam o Antigo Testamento. A cultura judaica falava que viria um Cristo, viria um Salvador, viria um Messias, que restauraria o reino de Davi. A palavra de Deus diz que esse Cristo iria trazer a esperança que Israel havia perdido. Então, quando esses novos cristãos chegavam em Antioquia e encontravam outros judeus que já conheciam a palavra, a esperança, a história, a cultura era a mesma, esses novos cristãos, ex-judeus, chegavam para os judeus que tinham próximo deles a cultura, a história, a fé, a expectativa no Messias e diziam: ele veio, nós o vimos, as nossas mãos apalparam, os nossos ouvidos ouviram, ele morreu numa cruz, ele ressuscitou no terceiro dia. E era parte da identidade cristã, onde eles chegavam, compartilhar, contar, falar do evangelho de Cristo, aqueles que aguardavam Cristo. Mas uma outra expectativa, segue o verso 20, diz que alguns deles, porém, ou outros desses novos cristãos, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam. Aqui agora a nossa versão traduz por falavam, mas é o mesmo termo, lalel. O mesmo que foi usado no versículo anterior por anunciando, é agora o mesmo que é traduzido por falavam, contavam, compartilhavam. Eles falavam também aos gregos, ou seja, a outra cultura, a gente que não sabia nada de Cristo, Messias, Antigo Testamento, não tinha a mesma história, que não tinha a mesma expectativa, mas eles também contavam aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E aí a gente conclui, irmãos, que ser um cristão é anunciar o evangelho de Cristo aos de perto, àqueles que têm uma conexão com a gente, de alguma forma está ligado à história da gente, mas ser um cristão é também anunciar o evangelho aos de longe, aos desconhecidos, àqueles que não têm afinidade, aqueles que não têm contato, aqueles que não têm a mesma esperança, a mesma expectativa, mas que também precisam ouvir as boas novas de salvação. E aqui a gente aprende uma coisa muito óbvia, que o compartilhar o evangelho não é um programa na vida da igreja. O compartilhar o evangelho não é um cultão com louvorzão para evangelizar. O compartilhar o evangelho, ainda que a gente possa fazer essas coisas, é ter o hábito, é ter na sua identidade imprimida o desejo de falar para todo mundo a respeito de Jesus. Ao meu vizinho, ao meu amigo, ao meu familiar, aquele que está perto de mim, mas aquele que eu encontrei no consultório médico, que eu não conheço, começou a conversar comigo, eu tinha 5 minutos e eu falei para ele do evangelho. Aquele que eu encontrei no ônibus, aquele que eu encontrei no avião, aquele que eu encontrei na faculdade, enfim, é parte da identidade cristã, compartilhar, anunciar o evangelho de Cristo, aos de perto e aos de longe, aos conhecidos e aos desconhecidos. Sabe o que impacta, irmãos? Aqui Marcos, capítulo 16, verso 15, a ordem do Senhor Jesus é: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aos de perto e aos de longe, aos judeus e aos gregos, às nações. Agora presta atenção no verso 21. O verso 21 diz assim: a mão do Senhor estava com eles. Sabe o que Lucas está registrando aqui? É aquilo que Jesus disse lá em Mateus 28, 20. Vocês vão, façam discípulos de todas as nações, vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vão ensinar a guardar todas as coisas, e Jesus diz para eles: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha aqui o que Lucas diz: a mão do Senhor estava com eles.
enquanto eles viviam essa identidade cristã, enquanto eles anunciavam o evangelho aos de perto e aos de longe, a mão do Senhor estava com eles. Olha a consequência disso no final do verso 21. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E por que se converteram ao Senhor? Porque ouviram o evangelho da boca de outros cristãos. Porque aqueles que conheceram Jesus entendiam que é da sua identidade, não é um programa da igreja, mas é da sua identidade contar de Jesus para as pessoas. E porque a mão do Senhor estava sobre eles, enquanto eles contavam de Jesus para as pessoas, muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Percebe o muitos aqui? Não é todo mundo que vai crer. Não é todo mundo que vai entender. Não é todo mundo que vai se entregar ao Senhor. Mas muitos vão. Muitos vão. E qual que é a chave para que muitos se convertam ao Senhor? Compartilhar o evangelho. Como é que eles vão crer se não tem quem pregue? Como é que vão pregar se eles não forem enviados? É por isso, irmãos, que o primeiro aspecto da nossa identidade cristã que Lucas está apresentando para nós aqui é que ser cristão é anunciar o evangelho de Cristo aos de perto e aos de longe, ao de todo mundo, porque a mão do Senhor está sobre nós e muitos vão crer quando nós falarmos de Jesus para eles. Mas a segunda coisa que Lucas nos mostra, nessa mesma passagem, é que ser cristão, além de ser imprimida em nós o fato de estar na nossa identidade, o anunciar o evangelho, ser cristão é apoiar a obra de Cristo. Não apenas anunciar o evangelho de Cristo, mas em segundo lugar, é apoiar a obra de Cristo. Segue o fluxo do texto, verso 22. A notícia com respeito deles chegou aos ouvidos da igreja mãe, da igreja sede, que estava lá em Jerusalém. E enviaram a igreja mãe, a igreja sede, enviou Barnabé até Antioquia. Lucas está mostrando para nós, irmãos, que ser um cristão é apoiar a obra de Cristo com atitudes. A igreja estava precisando, pessoas estavam se convertendo, havia necessidade de treinamento, discipulado, capacitação. A sede fica sabendo disso, ela toma uma atitude. E ela envia até aquele lugar ninguém mais, ninguém menos do que Barnabé, um dos seus melhores homens, mais capacitados, com maior autoridade. Ela tem uma atitude de apoiar a obra de Cristo que está acontecendo lá naquela cidade. Atos 8,14, aqui no mesmo contexto, diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá também Pedro e João. Isso era parte da identidade da igreja. Apoiar a obra de Cristo. É olhar para o reino. E quantas vezes, irmãos, igrejas, pastores, cristãos, acabam olhando somente para o seu cenário local. E às vezes, quanto melhor está o meu cenário local e pior está o seu cenário local, às vezes para mim é melhor, me dá mais segurança. Um pensamento totalmente contrário à palavra de Deus. Porque é parte da identidade cristã o apoiar a obra de Cristo a despeito de onde ela esteja acontecendo. Tomar atitude. E quantas vezes, num contexto mesmo de igreja, quantas vezes num contexto mesmo de congregação, às vezes a gente percebe uma necessidade e enquanto cristão eu acho que aquilo não é comigo, eu acho que às vezes é com o pastor, eu acho que às vezes é com outro irmão. Todo mundo deveria tomar uma atitude para resolver aquilo ali, menos eu. Irmão, se eu sou um cristão, está na minha identidade o desejo de apoiar a obra de Cristo com atitude. Eles enviaram Barnabé, Barnabé foi. O verso 23 segue assim: tendo ele chegado, Barnabé tendo chegado lá em Antioquia, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava, encorajava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Esse outro versículo aqui me mostra que ser cristão é apoiar a obra de Cristo com atitude, mas é apoiar também a obra de Cristo com encorajamento, com exortação.
É eu saber que o irmão está aqui na frente fazendo um trabalho, está no bastidor fazendo um trabalho, e eu dizer, meu irmão, louvado seja Deus pela sua vida, está ótimo, está muito bem, continue. Barnabé chega, e o cenário que ele vê, da graça de Deus agindo, gente se convertendo, a igreja crescendo, ele se alegra, e ele encoraja a todos a permanecerem firmes de coração no Senhor. A igreja está recebendo um monte de gente essa noite. É parte da nossa identidade chegar em cada um desses irmãos e não dar 100 abraços, não, Cristiano, 200. Meu irmão, permaneça firme no Senhor. Minha irmã, permaneça firme no Senhor. É uma alegria ver você chegar aqui no nosso meio. Não é olhar atravessado, não, está chegando um novo aqui, mas eu sou veterano, deixa eu aqui tomar conta então, porque senão vai tomar meu lugar. Isso não é pensamento de crente. O cristão tem no seu coração o desejo de apoiar a obra de Cristo com atitudes e com encorajamentos. Olha o verso 24. Porque Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Qual que é a consequência? Muita gente se uniu ao Senhor. Enquanto eles falavam para os de perto e para os de longe, muitos crendo se converteram ao Senhor. Enquanto eles apoiavam a obra de Cristo com atitudes e com exortações, muita gente se uniu ao Senhor. Irmãos, a gente não tem que fabricar uma identidade cristã. A gente tem que viver o que é ser um cristão. E ser um cristão é falar de Jesus. E ser um cristão é apoiar a obra de Jesus. Lucas nos mostra a terceira resposta para essa pergunta. O que significa ser um cristão? Versos 25 e 26. Ele vai nos mostrar que ser um cristão é edificar os irmãos em Cristo. Olha aí o verso 25. Barnabé foi até Antioquia, exortou aqueles irmãos, apoiou aqueles irmãos, e agora ele vai para Tarso, à procura de Saulo. Porque nessa altura, o Saulo, perseguidor de igreja, já havia tido um encontro com Cristo ressurreto, havia sido cegado fisicamente, porque espiritualmente ele já era assim a vida toda. Saulo agora tem a vista recobrada, tem um encontro verdadeiro com Jesus. De um perseguidor da igreja, ele se torna agora um apoiador da igreja, vai se tornar um dos maiores missionários da história da igreja. Barnabé, sabendo de Saulo, vai agora procurar ele. E o verso 26 diz que, tendo encontrado ele, traz ele para Antioquia. Agora não é só Barnabé que está apoiando Antioquia, Saulo, que agora tem o nome mudado para Paulo, o apóstolo Paulo, fica ali junto com Barnabé. Olha o verso 26. Por todo um ano. Levou para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja. O termo original aqui para reuniram é sinago, ajuntamento, congregação. Então a gente entende, irmãos, que ser um cristão é edificar os irmãos em Cristo através da comunhão. Ou seja, quando a igreja se ajunta e você não está faltando um pedacinho. Quando tem um culto, tem uma escola dominical, tem um pequeno grupo, tem uma reunião de homens, mulheres, jovens, crianças, e eu não estou enquanto cristão, eu estou deixando de edificar aquele momento, deixando de edificar alguém, porque a minha presença aqui edifica os irmãos. A presença de cada um dos irmãos aqui nos edifica. A comunhão nos edifica. Por todo um ano eles se reuniram. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então é parte da minha identidade enquanto cristão entender que ser um cristão é edificar os irmãos em Cristo, tendo comunhão com eles, vivendo em unidade com eles, num só propósito, não só quando há um ajuntamento, mas um só propósito de mente, um só propósito de espírito, caminhando na mesma direção enquanto igreja. O verso 26 ainda segue, né? Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram. O termo aqui para ensinaram é de onde vem a palavra que a gente conhece na língua portuguesa, didática.
didática, de ensino mesmo. Didasco é o termo aqui, que significa instrução, significa capacitação, significa equipar os novos crentes, levando esses crentes à maturidade espiritual. Sabe o que Lucas está mostrando para nós aqui, irmãos? Que ser um cristão é edificar os irmãos em Cristo através da comunhão, num ajuntamento, numa unidade de pensamento, mas ser um cristão é também edificar os irmãos em Cristo através do discipulado. Eles ficaram ali um ano, se reuniam ali, mas eles estavam ali também ensinando os irmãos daquela igreja, discipulando, capacitando, equipando com o evangelho. E é justamente isso que Jesus estava dizendo lá em Mateus 28, 19 e 20. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Qual que é a palavra para isso aqui? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado? Discipulado. Discipulado não é uma sala, discipulado não é um curso, discipulado não é um momento da vida da igreja, discipulado é a dinâmica da vida da igreja. E é impressionante como, mais uma vez, Lucas conclui um novo bloco dessa passagem, quando ele diz assim: tendo encontrado, levou para Antioquia, por todo um ano se reuniram e ensinaram numerosa multidão. Você percebe que enquanto eles estavam falando de Jesus, aos de perto e aos de longe, muita gente, ou o melhor termo que ele usa aqui é muitos, se converteram ao Senhor. Você percebe que enquanto a igreja está apoiando a obra de Cristo com atitudes e exortações, muita gente se uniu ao Senhor. Você percebe que enquanto eles estão ali por um ano, congregando e discipulando, o texto diz que agora é numerosa multidão, muita gente, muitos. Muitas vezes alguns pastores e líderes ficam matutando e pensando, o que nós vamos fazer para a nossa igreja crescer? Rick Warren, um pastor batista, ele diz que essa é uma pergunta superada, errada. Se a igreja é um corpo, se a igreja é um organismo vivo, a pergunta correta a se fazer não é o que vai fazer a igreja crescer, porque todo organismo, todo corpo, ele tem que crescer, ele tem que desenvolver, ele tem que frutificar. A pergunta que ele diz então que nós devemos fazer é, o que está impedindo a nossa igreja de crescer? E Lucas nos mostra, irmãos, aqui uma resposta muito óbvia. Porque a igreja que é saudável, a igreja que vive a sua identidade, os cristãos entendem quem eles são e como eles devem viver diante da sociedade. Quando eles evangelizam, quando eles servem, quando eles comungam, quando eles discipulam, a consequência de se viver o propósito como igreja, a missão da igreja, a identidade da igreja, é que a igreja vai crescer. Por que essa igreja tem crescido, pastor Cristiano? Porque essa igreja tem apresentado as boas novas do reino. Porque essa igreja tem servido as pessoas. Porque essa igreja tem vivido uma comunhão genuína. Porque essa igreja tem abraçado o discipulado como forma de ajudar as pessoas a compreenderem tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E aí, depois de tudo isso, Lucas parece terminar ironizando, quando ele fala assim, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Por que eles foram chamados cristãos? Porque a identidade deles era a identidade de Cristo. Porque eles estavam fazendo o que Cristo fazia. Porque eles estavam vivendo o que Cristo vivia. Então, irmãos, sem dúvida, o livro de Atos é a continuação do ministério de Jesus. Os evangelhos relatam ali o seu ministério realizado através da sua encarnação, mas sem dúvida Atos relata a continuidade desse ministério agora realizado através dos discípulos, os cristãos. Atos 1:8 registra a ordem do Senhor assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é isso que eles vão fazer em Antioquia. E meus irmãos, é isso que nós temos que fazer em Manaus. E é isso que nós temos que fazer em Goiânia. E é isso que nós temos que fazer em São Paulo. E é isso que nós temos que fazer no mundo todo. Porque é isso que nós somos. Essa é a nossa identidade. Ser cristão é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
E nós glorificamos o nome do Senhor evangelizando, comungando, discipulando, servindo, porque ser um cristão é ser um discípulo, é ser um seguidor de Cristo, é ser um pequeno Cristo. Portanto, essa noite, nesse lugar, nós temos uma oportunidade de celebrar a nossa identidade. Porque o que nós vimos aqui mais uma vez acontecer diante dos nossos olhos é fruto disso aqui que nós acabamos de ouvir. E a minha oração é que você, meu irmão, você, minha irmã, tenha compreendido essa identidade e que você possa vivê-la, não só hoje no domingo, mas amanhã, quando você estiver no trabalho, quando você estiver no trânsito, quando você chegar na sua casa hoje, que você verdadeiramente viva essa identidade e que a sua vida seja um instrumento para o avanço do reino, para o crescimento dessa igreja, para a proclamação do evangelho, para que o nome de Cristo seja glorificado nessa cidade, no mundo, através de cada um de nós. Que as nossas redes sociais sejam um canal para isso aqui. Que os nossos envios e repasses não sejam apenas de piadas ou vídeos das mais diversas formas, mas que sejam para multiplicar e repassar o evangelho. Que aquilo que nós temos, os nossos recursos financeiros ou de dons, seja para servir as pessoas para a glória de Deus, e não apenas para encher a nossa conta bancária. Que nós possamos apontar para Cristo com a nossa vida. E por quê? Por que disso? Porque nós sabemos que Cristo é tudo que nós precisamos. Esses discípulos deixaram tudo para trás, menos Cristo. Porque eles entendiam o que Jesus fez por eles. E eles não abririam mão jamais daquilo que Jesus tinha para eles. Meus irmãos, quando nós entendermos isso verdadeiramente e abraçarmos isso verdadeiramente, aquilo que Jesus fez por nós lá naquela cruz, vai se tornar para nós a maior motivação para o nosso dia a dia. Não é o nosso trabalho, o nosso salário, os nossos planos, os nossos projetos, mas é o nosso Senhor, é o Senhor da nossa vida. E quando uma igreja entende isso e vive isso, nós não temos outro resultado senão muita gente se unindo ao Senhor. Que essa igreja continue celebrando isso aqui por mais e mais domingos, por mais e mais anos, para a glória de Deus. Quem sabe você está aqui essa noite e veio como um convidado, quem sabe você está aqui essa noite e tem frequentado essa igreja, quem sabe você está aqui essa noite e está procurando mesmo um significado, um sentido para a sua própria existência. E quem sabe à luz dessa palavra, Deus está te mostrando, dizendo, olha, eu tenho um propósito para a sua vida. E eu tenho um propósito para a sua vida por meio desse lugar, por meio dessa igreja, por meio desse povo. E quem sabe você tem procurado tanto sentido, uma identidade em tantas áreas, em tantos momentos, em tantas coisas, procurando se sentir vivo, ter um significado. E nessa noite nós estamos entendendo que é Jesus que nos dá isso. Quem me dá a minha identidade não é o meu título, não é a minha carreira, não é a minha aposentadoria, não são os meus bens, não são os meus recursos, eu não sou quanto eu tenho no bolso. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou quem as pessoas acham que eu sou, quem eu penso que eu sou quem Deus diz que eu sou. E eu sou quem Deus diz que eu sou por conta de Cristo na minha vida. Apesar de mim, por conta de Cristo na minha vida. Quero convidar você por um instante.